as implicações estéticas, né, na paciente com a síndrome do ovário policístico para vocês. Eu sou pós-graduada em dermatologia estética e clínica e também especialista em transplante capilar. E é bom porque a parte estética envolve muito a parte de cabelos, como vocês vão ver. Eu trouxe até alguns casos que são meus, umas fotos legais para a gente ver. Pode passar. Então, eu trouxe as principais características que o paciente com SOP pode apresentar, que mais implicam na parte estética, que seriam a acne, o hirsutismo, a alopecia androgenética e a acantose nigricans, e eu vou falar um pouquinho de cada uma. Pode passar. Então, começando com a acne. A acne na pessoa com SOP não é diferente da acne, né? Nas outras pessoas, é uma desordem da unidade pilosebácea. Então, eu trouxe uma imagem de uma unidade pilosebácea. Cada pelo que a gente tem uma unidade pilosebácea que tem uma glândula que produz o sebo, né? Que é a glândula sebácea. E aí, até por causa dos hormônios, né? Como o Dr. Rafael já explanou, tem uma desordem lá, geralmente pelo aumento de receptores a esses hormônios, que vai aumentar a produção de sebo por essa glândula que todo mundo já tem. Só que na paciente com SOP, ela vai estar com essa desordem, uma produção excessiva de sebo que vai levar à acne. Pode passar, tia. E as áreas predominantes são face, pescoço, o dorso e o peitoral. Essa foto é bem legal porque é bem característica da paciente com SOP. Elas queixam principalmente assim no consultório de eu tô cheia de espinha na região do meu queixo descendo para o pescoço. E geralmente é uma acne bem inflamatória, então é bem vermelha, dolorida, e também desce para o pescoço, geralmente vem para o colo. E vai para as costas, e muitas vezes, por ser uma acne muito inflamatório, vai deixar tanto cicatriz quanto manchas. Pode passar. Então, é causado pelos hormônios andrógenos, né? Que, como o Rafael falou, estão aí desordenados na SOP, mas geralmente não tem uma alteração tão grande do hormônio em quantidade. Geralmente é uma maior sensibilidade dos receptores que essa paciente tem. Então, o receptor, com uma pequena dosagem do hormônio, ela vai desenvolver todas essas características. Então, a gente tem um aumento da glândula sebácea, como também aumento da produção de sebo por essa glândula. Tem uma descamação anormal do epitélio folicular, que é a camada mais superficial da pele, que vai gerar o comedão. Comedão nada mais é do que o cravo, né? E colonização pelo Propinibacterium acnes, que é a bactéria mais vista no caso de acne inflamatória. Então, essa bactéria ela vai gerar uma inflamação, vai gerar as pápulas, que são as bolinhas vermelhas, depois pode gerar as pústulas, que são as bolinhas vermelhas, que tem aqueles pontinhos brancos por cima que a gente adora espremer, né? Cistos, que são diferentes das pústulas, que os cistos eles são maiores, eles têm cápsulas e geralmente as pessoas espremem ele e eles voltam a ficar grandes depois. Então não adianta espremer que ele vai voltar a crescer. E com isso tudo vai gerar cicatriz, que é a pior consequência aí, porque é muito difícil da gente tratar a cicatriz, de qualquer forma, né? Pode passar. Então, vamos passar para o próximo, que é o hirsutismo, que é o crescimento excessivo de pelos terminais em área andrógeno-dependentes de mulheres, tá? Pelos terminais são pelos mais grossos, tá? Como o Dr. Rafael falou, isso é um critério de diagnóstico, né? É porque a gente tem várias fases de crescimento do cabelo, e esses pelos terminais são pelos mais bem desenvolvidos, mais grossos, mais aparentes, porque a gente tem pelo no corpo inteiro, só que é muito pequenininho, muito transparente, a gente chama de pelos velos, esses pelos fininhos, tipo o neném quando nasce com o rostinho cheio de pelo, aquilo é um pelo velos, e esses pelos vão ficando mais grossos e viram pelos terminais. E isso atinge 50% a 80% das pacientes com hiperandrogenismo, não só as com SOP, mas a paciente que tem hiperandrogenismo pode desenvolver o hirsutismo. Pode passar.
Então, o que que acontece? A testosterona e a dihidrotestosterona, que é a forma livre da testosterona, ela é muito mais potente que a testosterona, transforma os pelos velos em pelos terminais nas áreas de andrógenos sensíveis, que geralmente são face, pescoço, tórax e região pubiana também. Essa imagem é bem legal, porque é uma paciente com SOP, e a gente consegue ver várias características de SOP nela. A gente vê tanto o hirsutismo, que são os pelos terminais, nota que é como se fosse uma barba numa mulher, né? Também a gente vê a acne bem inflamatória, bem vermelha, e também a gente vê um cisto aí, que é esse ponto mais escurecido e mais tumescido na região da face dela. Então é bem legal de ver, é um bem característico daquela pessoa que tem a SOP. Pode passar. É, Então, aí é uma classificação, a gente tem essa tabela de classificação para hirsutismo, que é a escala de Ferriman-Gawey, que quando o score dela tá maior ou igual a 8, o score a gente faz somando mesmo de acordo com o que a gente vê, né, na paciente, então a gente soma cada um desses critérios aí, região de bigode, barba, né, que são as regiões mais acometidas, e quando ele tem valor maior ou igual a 8, a gente classifica como hirsutismo. O problema dessa escala é que ela é avaliador dependente, então eu posso enxergar alguma coisa e a outra pessoa pode enxergar outra, né? Se for uma pessoa que é caracteristicamente já com mais pelo, a gente pode confundir também. E ela não considera o impacto no bem-estar da paciente, né? De como que isso pode gerar algum tipo de transtorno psicológico e social nela, devido a muita quantidade de pelo, por se tratar de uma paciente feminina, né, do sexo feminino. Mas fica aí a critério, né, tem gente que usa. Eu sempre peço no consultório para a paciente, às vezes, trazer uma foto dela mais nova, uma foto, e a gente avaliar e comparar com o que é hoje, para a gente ter uma noção de como que piorou isso. Pode passar. Então, mais algumas fotos aí, né, do hirsutismo. Você vê que é bem em volta, assim, do rosto, região de bigode também. O bigode incomoda bastante. E você pode ver que a primeira foto também é acompanhada da acne bem inflamatória, que é a que mais gera cicatriz. Pode passar. Então, os andrógenos, o que que eles fazem no pelo, né, para tornar esse pelo velos em pelos terminais, eles aumentam uma fase de crescimento dos fios que chama fase anágena. Então a gente tem 3 fases, eu coloquei esse esqueminha bem básico aí de crescimento de fios, que é a fase anágena, catágena e telógena, e a fase anágena é a que determina o tamanho e a grossura do nosso fio. Ela, numa pessoa normal, dura de 2 a 7 anos no couro cabeludo, e isso que determina o tamanho do nosso fio de cabelo. Então, aquela pessoa que fala assim: ah, meu cabelo nunca passou do meu ombro. E tem outras pessoas que conseguem deixar o cabelo mais comprido justamente por conta disso, porque é determinada geneticamente que sua fase anágena vai durar tanto tempo, e os andrógenos acabam nessas regiões mais sensíveis, né, os andrógenos, prolongando essa fase anágena e aumentando, né, a grossura, a espessura e, querendo ou não, a coloração dos fios. Pode passar. A outra característica, eu quis colocar esse surtismo junto com a alopecia androgenética, porque é bem engraçado que num lugar o cabelo cresce e no outro ele fica ralo, né? Então, a alopecia androgenética, ela é a perda dos cabelos na região, na mulher, quando é na SOP, geralmente é na região central do cabelo, né? Mas pode ser difusa também. E tem uma repercussão psicossocial muito importante, porque na sociedade a gente aceita muito bem os homens carecas, mas as mulheres ainda a gente não aceita. Então, minhas pacientes de alopecia androgenética, as mulheres sofrem muito, elas têm vergonha de ir em salão, hidratar os cabelos, e realmente repercute muito no dia a dia delas. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que falou que ela não deixa o filho dela molhar o cabelo dela na piscina, porque senão dá para ver, né, que é bem ralinho. Então a gente tem essa escala
que é para classificar a alopecia androgenética em mulheres, não só por causa da SOP, a alopecia androgenética no geral. Então, tem várias classificações de evolução, eu coloquei mais para ilustrar como é que é. E é bem diferente do homem mesmo, que geralmente começa com a entrada e aumenta aqui na fronte, né, na testa vai aumentando. A mulher, ela geralmente mantém uma franja na frente e fica ralo no meio da cabeça. Pode passar, que eu acho que tem foto. Então, essas são pacientes minhas, tá? Então, a primeira aqui é uma classificação mais tranquila. A primeira foto dela aí, você vê que tem um aumento da linha média, do espaço da linha média dela, né? Da implantação dos fios. E depois do tratamento que a gente fez, como que teve diminuição dessa linha média, né? E essa outra já é uma paciente mais avançada. Vocês podem notar, olha só, que é mais no meio da cabeça e mantém uma franja na parte da frente. Então, são pacientes minhas mesmo, quis trazer para mostrar que é muito comum. Pode passar. Outra paciente minha, que inclusive é mãe da paciente anterior, que estava mais ralinha, então na casa dela quase todo mundo tem essa alopecia androgenética, não é por causa de SOP, mas eu quis trazer para ilustrar. A primeira foto é do início do tratamento e a segunda foto é de como ela está hoje. Então, ela chegou para mim, ela estava mais avançada ainda, mas eu quis trazer como que evolui para a lateral nessa segunda foto aí, que até a lateral do cabelo dela já estava sendo atingida, mas nota que tinha uma franja sempre de início, ela tinha essa parte frontal mantida. Pode passar. Então, na alopecia androgenética, né? Por que que acontece? Por ação dos andrógenos, então esse folículo ele fica mais sensível à dihidrotestosterona, que vai diminuir, nesse caso, a fase anágena, que é aquela fase mesma responsável pelo tamanho dos fios e pela grossura do fio. Então, o que que acontece nesses casos? Ao longo dos anos, esse fio vai se tornando cada vez mais fininho, mais fininho. É uma paciente que não queixa tanto de queda, é uma paciente que vai queixar do cabelo estar ficando mais ralo, tá? Ocorre uma miniaturização dos fios, que a gente fala, tá? Então, geralmente, esses folículos, eles têm maiores receptores para testosterona e são mais sensíveis também a esse hormônio. Então, ao contrário do que acontece nas outras partes, como o colo, que a gente vê no surtismo, né, região do mento aqui, que aumenta a fase anágena, no cabelo, essa mesma mulher que está com os fios aumentados, com fios terminais em região de barba e bigode, vai ficar no cabelo, vai ficar ralo pelo mesmo efeito. Então, num lugar tem aumento da fase anágena e outro tem diminuição da fase anágena. É bem interessante essa diferença, né? Pode passar. Eu quis trazer também uma imagem de microscopia. Essa imagem não é minha. A primeira imagem mostra como que são os fios mais miniaturizados, né? E acredito que a segunda seja um pouquinho depois de tratamento. Então, o diagnóstico geralmente é clínico e a gente faz geralmente um exame dermatoscópico com aparelho dermatoscópio, que a gente consegue ver exatamente essa imagem aí. E pela histologia, às vezes a gente lança a mão da biópsia, porque a gente precisa excluir outras causas de alopécia, né? Como a alopecia areata, o eflúvio telógeno crônico, entre outras que podem ser similares. Pode passar. Essas imagens já são minhas. Essa primeira imagem aí é de um paciente já em fase bem avançada. Quero que vocês notem como é o espaçamento, é um fio por folículo praticamente, os fios bem fininhos. E o segundo, essa imagem é até do meu couro cabeludo, que eu não tenho alopecia androgenética, eu quis trazer para vocês como que é a densidade de um couro cabeludo normal, que tem os fios com o mesmo tamanho, a maioria dos folículos com 2 a 3 fios por folículo. Então, no primeiro a gente tem a doença, no segundo imagem a gente não tem a doença. Pode passar. E o último é a cantose nigricans, que é essa placa, né, acastanhada, muitas vezes de toque aveludado, que dá em regiões de sulco do corpo. Então, não só pescoço, mas axilas, virilhas são os mais comuns.
atinge 5% das pacientes com SOP, né? E como eu falei, pescoço, axila, virilha, e inframamária também. É uma das piores coisas que elas notam também, porque é muito visível, né? Quem bate o olho vê, pode passar. Na verdade, é uma manifestação cutânea insulinemia, não só a SOP, né? Então, a insulina sérica, ela vai nos receptores de GF1 e faz uma proliferação dos queratinócitos fibroblastos que geram esse aspecto engrossado na pele, né? E isso tem um impacto social muito importante, porque a gente sempre relaciona isso à obesidade, à sujeira e à falta de cuidado. O pessoal fala caraca, né? E a pessoa pode lavar o tanto que quiser que aquilo ali não vai sair. Então não é falta de cuidado, não é sujeira e tem que cuidar realmente da doença de base. Pode passar. Então, em relação ao tratamento, o Rafael falou, né, um pouquinho, mas o mais importante é a alteração do estilo de vida, é o mais eficiente, é o mais barato, é o que não tem efeito colateral, mas também a gente sabe que é o mais difícil para a gente mudar o hábito de uma pessoa de uma vida inteira, né? É muito complicado. Pode passar. É, com a alteração do estilo de perda de vida, se a pessoa perde de 2 a 7% do peso, já tem uma melhora praticamente de todos os parâmetros de SOP, reduz o nível de andrógenos, melhora a função ovariana, tem a redução do nível de insulina e melhora da resistência insulínica e, consequentemente, melhora da aparência também. Pode passar. Tratamentos hormonais, a gente lança a mão sim, como o Rafael já falou, né? Os anticoncepcionais combinados são os mais usados hoje em dia, que é o estrógeno mais a progesterona, e ele é efetivo tanto na alopecia androgenética, quanto na acne, quanto no hirsutismo. Não é tão eficiente assim na cantose nigricans, né? Então, o estrógeno ele vai suprimir o LH, diminui a produção de andrógenos nos ovários e aumenta a produção de SHBG, que reduz a testosterona livre. Então, acaba atuando em todas essas áreas aí. Pode passar. As drogas antiandrogênicas, que também são uma outra opção, elas bloqueiam a ligação de andrógeno aos seus receptores, ou elas inibem a 5-alfa-redutase, que é a enzima responsável, né, por transformar a testosterona em testosterona livre. Então, as opções que a gente tem de maior uso é a espironolactona, o Rafael falou que ele usa bastante, eu também uso muito no meu consultório, mas os pacientes com síndrome do ovário policístico, que tem acne, alopecia e estrabismo. A flutamida ainda é uma medicação que a gente não tem aprovação no Brasil, porque ela tem um efeito hepatotóxico muito grave quando acontece, né? A gente tem a finasterida, que atua na alopecia androgenética e no hirsutismo. A gente tem critérios para usar a finasterida, não é toda pessoa que pode usar, mas eu também tenho bons resultados em pacientes que têm critério para usar, que são pacientes, né, que não têm histórico de câncer de mama, não estão em idade fértil. E a dudasterida, que é mais eficiente na alopecia androgenética mesmo, e é mais ou menos similar à finasterida. Essas são as opções que a gente tem mais no mercado, além da metformina que o Rafael falou também, né? Eu não tenho muita prática com a metformina ainda, porque a maioria das minhas pacientes já acompanham ou com o endócrino ou com o nutrólogo essa parte de glicemia, né? De insulinemia aí. Pode passar. Vocês me ouvem? Parece que a internet, não sei se minha ou da Carol caiu. Sim, acho que foi a da Carolina. Vamos esperar um pouquinho então.
Carol, seu microfone está desligado. Oi, peço desculpas, caiu aqui. Paramos aí no tratamento estético, certo? Estão me ouvindo, gente? Sim. Ótimo. Então, continuando, vocês desculpem, né? O tratamento estético, eu quis colocar um pouquinho de cada item. Peelings químicos, tratamentos tópicos, alguns ácidos que são muito legais no quadro de acne, principalmente na mulher adulta, e um skincare adequado. Então, assim, algum skincare que faz o controle da produção de sebo com um sabonete adequado, né? Um protetor que seja adequado, ele faz diferença no dia a dia. Na alopecia androgenética, eu gosto muito do MMP, ou a mesoterapia capilar, que é quando a gente faz a microinfusão de medicações diretamente no couro cabeludo, com o intuito de aumentar essa fase anágena e aumentar, né, a densidade capilar, que foi o que eu mostrei lá na minha paciente, com aquele resultado, foi o que a gente fez. A gente tem os tratamentos tópicos, que geralmente é feito com o minoxidil ou alguns outros ativos que também têm o intuito de aumentar a fase anágena. A gente tem, em último caso, o implante capilar, né, que a gente faz uma área doadora para uma área receptora, quando o paciente tem uma densidade capilar que pode ser feita. E a gente também tem o capacete de LED, que são aqueles capacetes com a luzinha vermelha, que também auxiliam aí vasodilatando o couro cabeludo e entregando um pouco mais de nutrição para o couro cabeludo, né? Para os fios, para os folículos. E no insurtismo a gente tem o laser depilatório, né? Tem vários tipos de laser de depilação de pelos hoje no mercado, e eles, a maioria, são eficientes no insurtismo, que ele atua diretamente no pigmento do pelo. Então, se esse pelo está escuro, ele vai reconhecer o pelo e vai trazer um benefício estético muito legal para o paciente. Me escutam? Sim, Cris, estou escutando você. Eu acho que o vídeo da Carol travou de novo. Ah, sim. Gente, mil desculpa, a internet tá horrível aqui. Deu para ver o vídeo? Não, Carol, não passou nenhum vídeo aqui pra gente. Pra mim, Esse pelo menos, não apareceu. Esse Eu slide vou que tentar. tá é um vídeo, que é do processo do MMP capilar. Se conseguir reproduzir é legal, só para demonstrar aí, a setinha. Então, a gente tem uma maquininha que a gente, ao mesmo tempo que faz um microagulhamento no couro cabeludo do paciente, a gente infunde algumas medicações para auxiliar no crescimento do cabelo, geralmente é bem tolerável. Isso é uma paciente também, mulher, né, que faz tratamento comigo. É isso. Vocês desculpem as caídas de internet. Muito obrigada pela oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição.